Nora Bennett acordou antes do alarme na manhã de seu 39º aniversário. Por alguns segundos suaves, ela esqueceu a dor nos joelhos. A conta não paga dobrada ao lado da chaleira e a janela fria do apartamento que tremia sempre que os ônibus passavam lá embaixo. Ela olhou para o pequeno calendário preso acima da pia, viu o círculo vermelho em volta da data e permitiu-se um sorriso silencioso. Não era porque esperasse uma festa. Nora havia aprendido há muito tempo que aniversários muitas vezes eram dias comuns usando uma fita frágil. Mesmo assim, vestiu sua melhor blusa azul por baixo do uniforme cinza de camareira, alinhou o crachá prateado com mais cuidado que de costume e levou uma lata de biscoitos de limão para o Harlow Grand Hotel, onde trabalhava havia 9 anos. O hotel se erguia na Harbor Avenue como um navio branco e polido, com portas de latão, pisos de mármore e janelas altas o bastante para refletir as nuvens. Hóspedes ricos desciam de carros pretos e atravessavam o saguão sem notar as mulheres que mantinham seus quartos limpos. Nora notava tudo. Ela sabia qual suíte precisava de toalhas extras, qual hóspede idoso gostava de chá à meia-noite, qual criança solitária escondia lápis de cor debaixo da cama. Ela salvara o proprietário de constrangimentos mais vezes do que alguém conseguia contar. Havia coberto manchas antes de galas, remendado cortinas antes da chegada de investidores e, certa vez, passara uma noite inteira embalando a pequena Grace Harlow durante uma febre enquanto o pai dela, Vincent, discutia em conferências telefônicas no andar de baixo. Vincent Harlow tinha 46 anos, bonito daquele jeito cansado dos homens que possuíam prédios, mas não paz. Ele raramente levantava a voz. Foi isso que tornou aquela manhã pior. Quando Nora entrou no corredor de serviço, as outras camareiras desviaram o olhar. Os carrinhos de lavanderia estavam alinhados contra a parede, mas ninguém se movia. No fim do corredor estava Vincent, ao lado de sua mãe, Helena Harlow, a mulher que tratava o hotel como um trono e os funcionários como mobília. Helena usava pérolas antes do café da manhã e bondade apenas em fotografias. Nora tentou sorrir. Bom dia, Sr. Harlow. Bom dia, Sra. Harlow. Helena não respondeu. Vincent segurava um envelope creme com as 2 mãos. Nora, ele disse, preciso falar com você. O escritório cheirava a café e lírios caros. Nora ficou de pé sobre o tapete, com a lata de biscoitos ainda nos dedos. Vincent fechou a porta, mas não encontrou seus olhos. Ele falou com cuidado, como se cada frase tivesse sido escrita para ele por alguém mais frio. O hotel está entrando em uma nova fase. Precisamos reestruturar as moradias de funcionários e certos cargos. A partir de hoje, seu emprego está encerrado. Por um momento, Nora não ouviu nada além do zumbido fraco do ar-condicionado. Ela piscou uma vez, 2, e olhou de Vincent para Helena. Encerrado. A palavra não pertencia ao seu aniversário. Não pertencia a 9 anos de turnos ao amanhecer, noites tardias e lealdade silenciosa. Ela sussurrou. Eu fiz alguma coisa errada? Vincent apertou o maxilar. Helena respondeu por ele. Não é útil fazer cenas, Nora. Você deveria ser grata por estarmos sendo generosos. Generosos. Helena abriu uma pasta de couro e deslizou um molho de chaves antigas pela mesa. Elas pararam ao lado dos biscoitos de Nora, com um pequeno som duro. Como parte do seu acordo final, disse Helena, a família está lhe dando uma propriedade, uma pousada fora da cidade. Está vazia há anos, mas é abrigo. Mais do que a maioria das mulheres na sua posição recebe. Nora encarou as chaves. Uma pousada parecia impossível, quase bonita, até ela ver a fotografia presa dentro da pasta. A Ashford Inn não tinha telhado sobre metade do 2º andar. A varanda da frente cedia como uma mandíbula quebrada. As janelas estavam negras por causa de um incêndio antigo. Cipós engoliam a placa. Não era um presente. Era uma sepultura com paredes. Helena sorriu como se tivesse entregado uma joia a Nora. Feliz aniversário, ela disse. Mais tarde, Nora descobriria que Helena já havia enviado a fotografia ao seu grupo privado de caridade com uma legenda que dizia: A rainha dos lençóis finalmente tem um palácio. As mulheres haviam respondido com carinhas de riso e mensagens de voz brilhantes de crueldade. Mas naquele escritório, Nora só conhecia o calor atrás dos olhos
e a vergonha de ser pobre demais para recusar. Ela pegou as chaves porque não tinha outro lugar para ir. Deixou os biscoitos de limão fechados sobre a mesa de Vincent. Ninguém no saguão a parou. Ninguém disse obrigado. Ela passou pela fonte que havia polido por 9 anos, atravessou as portas de latão e entrou em uma chuva de aniversário que tornava a cidade prateada. Ao anoitecer, com uma mala, uma colcha fina e as chaves cortando sua palma, Nora estava diante da Ashford Inn. O prédio se inclinava contra a encosta, como se estivesse cansado de ficar de pé. A chuva pingava pelo telhado queimado em cômodos que cheiravam a cinza, mofo e silêncio antigo. Ela entrou, colocou a mala no pedaço menos molhado do chão e chorou até a garganta doer. Então um relâmpago brilhou pelas janelas quebradas e mostrou a ela a sala de jantar vazia, a lareira larga, o balcão rachado e uma parede por onde talvez um dia a luz do sol pudesse entrar. Nora enxugou o rosto com a manga. As pessoas que lhe deram aquele lugar queriam que ele a destruísse. Elas não faziam ideia de que haviam lhe entregado a única coisa de que ela sempre precisara. Uma porta que ninguém poderia fechar novamente em seu rosto. A primeira noite dentro da Ashford Inn foi mais fria do que Nora esperava. Ela estendeu a colcha ao lado da lareira antiga e usou a mala como travesseiro porque as tábuas perto do canto pareciam menos úmidas que o resto. A chuva pingava por um buraco no telhado e caía em uma assadeira de metal que ela encontrou debaixo do balcão. Cada gota soava como um relógio, contando para algo que ela não sabia nomear. Seu telefone não mostrava nenhuma ligação perdida. O hotel a havia apagado antes do pôr do sol. Até Gracie, a menina que ela uma vez carregara durante uma febre, estava em um internato e não sabia. Às 2 da manhã, Nora se sentou e olhou ao redor. A sala de jantar ainda cheirava a fumaça, embora o incêndio tivesse acontecido antes mesmo de ela saber que aquele lugar existia. O papel de parede se descascava em longas tiras amarelas. Uma família de ratos fazia barulhos ocupados perto da despensa. Ela queria correr de volta para a cidade, bater na porta do hotel e implorar por qualquer trabalho. Então imaginou o sorriso de Helena. Imaginou o silêncio de Vincent. O pensamento endureceu dentro dela. A pobreza havia feito Nora sentir medo muitas vezes, mas nunca a havia feito rastejar. Quando a manhã chegou, a chuva parou. Uma luz cinzenta entrou pelas janelas quebradas e revelou mais ruína do que a noite mostrara. As escadas eram inseguras. A pia da cozinha estava enferrujada até o fundo. O jardim dos fundos era um quadrado de mato, garrafas velhas e espinhos de amoreira. Uma placa no quintal ainda dizia Ashford Inn, embora 2 letras pendessem de lado. Nora ficou na varanda com uma vassoura que encontrou atrás do bar. Por um longo minuto, não se moveu. Então, varreu uma linha limpa através das cinzas. Do outro lado da estrada estreita, uma cortina se mexeu. A senhora May Clark, uma viúva de 71 anos com cabelos brancos enrolados como uma nuvem, observava a pousada abandonada havia 11 anos. Ela vira adolescentes quebrarem janelas, guaxinins fazerem ninho sob a varanda e corretores medirem o terreno antes de desistirem. Também vira o carro de Helena Harlow chegar 2 semanas antes, o motorista desviando de poças enquanto Helena filmava a ruína com o telefone e ria. Quando May viu Nora varrendo sozinha em uma blusa azul, colocou sopa em um pote, embrulhou pão em uma toalha e atravessou a estrada. "Você vai precisar de café da manhã antes de lutar contra uma casa", disse May pelo portão torto. Nora quase recusou, porque o orgulho era a última moeda que possuía. Então o cheiro da sopa de galinha subiu pelo ar frio e seu estômago atraiu. Ela abriu o portão. May entrou como se a pousada já fosse respeitável. Não perguntou por que Nora estava ali. Não perguntou que erro a havia levado a um prédio queimado com uma única mala. Apenas colocou a comida no corrimão da varanda e apontou para o telhado. "Aquele canto vai precisar de manta antes da próxima tempestade. Meu falecido marido guardava algumas no galpão. Você pode ficar com elas se prometer não subir em nada sem juízo." Nora riu pela primeira vez em 24 horas, um som rachado que surpreendeu as duas. "Não tenho certeza se ainda me resta juízo." "Então pegue o meu emprestado", disse May. Ao fim da primeira semana, Nora havia aprendido os humores da pousada. Ela gemia ao nascer do sol, assentava ao meio-dia
e sussurrava ao vento depois de escurecer. Nora limpou 3 cômodos no térreo, arrastou tábuas queimadas para uma pilha, esfregou fuligem da parede da sala de jantar até as mãos criarem bolhas e dormiu todas as noites com a exaustão de alguém que conquistara cada respiração. Mai vinha todas as manhãs com conselhos e algo quente, às vezes sopa, às vezes café. Uma vez, um pote de geleia de pêssego tão doce que fez Nora fechar os olhos. As pessoas da vila de Bellwether não acolhiam depressa. Primeiro observavam. O mecânico diminuía a velocidade do caminhão quando passava. 2 crianças de bicicleta pararam no portão e discutiram se Nora era um fantasma. No mercado, a caixa olhou para a cinza no cabelo de Nora e perguntou se ela ficaria muito tempo. Nora ergueu o queixo e disse, "Espero que sim." Dizer isso em voz alta mudou alguma coisa. A esperança assustava, mas também tinha músculos. No sábado, um homem chegou com uma caminhonete cheia de madeira. Usava uma jaqueta verde desbotada e carregava o corpo como alguém acostumado a levantar coisas pesadas sem que lhe pedissem. Mai o apresentou como Eli Mercer, dono da loja de ferragens, pai de um filho adolescente, viúvo e o único homem de Bellwether capaz de consertar uma dobradiça e guardar um segredo. Eli olhou para a varanda, para o telhado e para as mãos enfaixadas de Nora. Não sorriu rápido demais. "Mai disse que você está lutando contra uma casa", ele disse. "Trouxe reforços." "Não posso lhe pagar", respondeu Nora, envergonhada pelo som pequeno de sua voz. "Eu não trouxe fatura." Esse era o jeito de Eli. Ele não fazia discursos. Mediu os postes da varanda, substituiu as piores tábuas, mostrou a Nora como segurar um pé de cabra sem torcer o punho e foi embora antes que ela pudesse chorar na frente dele. Na manhã seguinte, voltou com pregos. Na outra, com manta para o telhado. No 4º dia, trouxe o filho, Caleb, um rapaz quieto de 17 anos com fones em volta do pescoço e luto ainda escondido atrás dos olhos. Caleb pintou o portão sem que lhe mandassem e fingiu não gostar dos elogios de Mai. O trabalho tornou as horas misericordiosas. Nora arrancou cortinas arruinadas, raspou pisos, carregou móveis quebrados para o quintal e separou qualquer coisa que pudesse ser salva. Na despensa, encontrou 3 pratos azuis, uma tigela rachada e uma caixa antiga de receitas inchada pela umidade. A maioria dos cartões estava ilegível, mas um sobrevivera, escrito em uma caligrafia cheia de voltas: "Bolo de maçã para hóspedes que chegam tristes." Nora ficou na despensa empoeirada segurando aquele cartão e sentiu algo se abrir dentro dela. Antes que o trabalho no hotel engolisse sua vida, Nora assava. A avó lhe ensinara a medir farinha pelo toque e frutas pelo cheiro. Quando menina, Nora ganhou fitas em feiras do condado com rolinhos de canela e tortas de frutas vermelhas. No Harlow Grand, muitas vezes ajudara a cozinha quando os hóspedes exigiam sobremesas impossíveis. Helena aceitava elogios por doces que Nora terminara à meia-noite. Vincent uma vez elogiou uma torta de limão diante de doadores, sem saber que Nora fizera a massa depois que o chefe se demitira. Assar era sua linguagem particular, uma forma de dizer amor quando ninguém lhe pedia para falar. A cozinha da Ashford parecia inutilizável, mas Nora começou por ela mesmo assim. Limpou o velho forno de tijolos até o vermelho aparecer por baixo da fuligem. Eli encontrou um fogão de segunda mão em um porão de igreja. Mai trouxe cortinas com minúsculas flores amarelas. Caleb lixou o balcão. Pouco a pouco, o cômodo queimado se lembrou de que um dia alimentara pessoas. Uma noite, depois de 3 semanas de reparos, Nora misturou farinha, maçãs, açúcar, canela e o último pedaço da manteiga de May na tigela rachada. O bolo cresceu torto, queimou em uma borda e encheu a pousada com um cheiro tão terno que Nora precisou se sentar. Mai provou a primeira fatia na mesa bamboleante. Seus olhos se arregalaram. Então ela se recostou e olhou para Nora como se a visse sob uma nova luz. Menina, se a tristeza tivesse uma porta, este bolo a abriria. Eli chegou para devolver uma escada e encontrou as 2 mulheres rindo sobre migalhas. Nora lhe ofereceu uma fatia. Ele comeu de pé junto ao balcão, sério como um juiz. Caleb pegou 2 pedaços e perguntou, com cautela adolescente, se talvez haveria mais no dia seguinte.
Nora foi dormir naquela noite com farinha na manga e um calor estranho no peito. A pousada ainda vazava. As escadas ainda a assustavam. Mas, pela primeira vez, cheirava menos a fumaça e mais a manhã. No Harlow Grand, a ausência de Nora se tornou visível de formas que os proprietários não esperavam. Toalhas chegavam tarde às suítes. Os lírios do saguão murchavam porque ninguém trocava a água. Grace ligou da escola perguntando por que Nora não respondera à mensagem de aniversário, e Vincent disse que Nora havia seguido para oportunidades melhores, embora a mentira pesasse mal em sua língua. Helena substituiu Nora por 2 trabalhadoras temporárias e reclamou que Boa Ajuda havia desaparecido do mundo. Nunca admitiu que a Boa Ajuda fora demitida em seu escritório enquanto segurava biscoitos. Helena tinha motivos para querer Nora longe. Sua sobrinha Celeste precisava de um cargo no hotel e de um apartamento de funcionários depois de um casamento fracassado. O antigo arranjo, com Nora ocupando o quartinho atrás da lavanderia nos turnos longos, era inconveniente. Helena dissera a Vincent que Nora fazia fofocas sobre hóspedes, roubava sabonetes e assustava as funcionárias mais jovens com amargura. Vincent acreditara o bastante para evitar perguntar diretamente a Nora. Fora criado para confiar na certeza da mãe mais do que na própria consciência. Esse treinamento lhe custara mais do que sabia. Enquanto isso, Bellwether começou a amolecer. Um professor aposentado chamado Sr. Alvarez trouxe uma caixa de livros para o futuro saguão. A mecânica consertou o carrinho de mão de Nora e alegou que só estava passando com ferramentas na mão. 2 crianças que a chamavam de fantasma começaram a deixar pedras lisas nos degraus da varanda. Mai anunciou no restaurante que o bolo de maçã de Nora poderia deixar os anjos com inveja. Na tarde seguinte, 3 pessoas bateram à porta da pousada perguntando se ela vendia fatias. Nora disse não no começo. Vender significava risco. Risco significava fracasso onde todos poderiam ver. Mas, na semana seguinte, quando a conta de luz chegou e suas economias minguaram até quase nada, ela assou 6 bolos de maçã e escreveu uma placa em papelão. Fatias, $1. A placa parecia infantil contra a antiga porta imponente. Nora quase atirou. Então, um ônibus escolar parou na esquina e Caleb comprou a primeira fatia com moedas do bolso. Ele a comeu na varanda e disse a cada estudante que passava que era melhor que a comida da cantina, o que, em Bellwether, bastava para iniciar um movimento. Ao pôr do sol, Nora vendera todas as fatias. Contou $27 sobre o balcão. Depois contou de novo, não porque a quantia fosse grande, mas porque viera de algo que ela fizera com as próprias mãos em um prédio destinado a envergonhá-la. Maia fez colar o primeiro $1 na parede. Eli observou da porta, viu Nora piscando forte e desviou o olhar para que ela pudesse manter o orgulho. Naquela noite, ela escreveu uma lista em um caderno. Farinha, açúcar, ovos, maçãs, café, velas, talvez esperança. O primeiro mês virou 2. 2 viraram 4. O inverno afrouxou seu aperto e a pousada mudou de cor com a estação. A varanda ficou reta. A parede da sala de jantar ganhou tinta creme fresca doada pela igreja. Nora pendurou os velhos pratos azuis acima do balcão, com as rachaduras viradas para a luz como cicatrizes que decidiram ser bonitas. Plantou alecrim, hortelã e cravos de defunto no jardim limpo. May disse que todo lugar respeitável precisava de flores, mesmo que o telhado ainda reclamasse. Nora chamou o pequeno negócio de A Mesa da Lanterna, porque durante as piores semanas trabalhara à luz de uma lanterna de querosene quando a energia falhava. Ela mesma pintou o nome em uma tábua resgatada. As letras eram irregulares, mas o significado era perfeito. A Mesa da Lanterna abriu oficialmente em uma manhã de sexta-feira com 8 muffins, 3 bolos de maçã, uma cafeteira cheia e May sentada à mesa da frente como uma rainha, guardando um castelo. Os primeiros clientes eram vizinhos que fingiam estar apenas curiosos. Tornaram-se fregueses antes de admitir. O Sr. Alvarez vinha para o café e ficava corrigindo provas. A mecânica vinha por muffins e fofocas que jurava odiar. Uma jovem mãe trazia o filho pequeno porque a criança dormia melhor depois de leite morno no balcão de Nora.
Eli vinha depois do fechamento para consertar o que quebrava e beber café que sempre elogiava tarde demais, quando Nora já tinha se virado e podia sorrir em segurança. A bondade de Eli era silenciosa o bastante para inspirar confiança. Ele nunca pedia gratidão a Nora. Perguntava se a porta dos fundos emperrava. Perguntava se ela precisava de lenha. Perguntou, certa noite, enquanto a chuva batia no telhado consertado, se ela sentia falta do hotel. Nora limpou o balcão por mais tempo do que o necessário. Sinto falta de quem eu achava que era lá, ela disse. Eu pensava que lealdade construía um lar. Às vezes, a lealdade só prova que você era capaz de amar, respondeu Eli. Não prova que eles mereciam. Essa frase ficou com Nora por dias. Ela a carregou enquanto sovava massa, enquanto varria a varanda, enquanto ficava acordada ouvindo a casa respirar. Havia passado anos medindo seu valor pelo pouco trabalho que dava aos outros. Em A Mesa da Lanterna, problemas ainda surgiam, mas também surgiam risadas, marcas de dedos nas janelas, café derramado, crianças pedindo cobertura extra e Mai anunciando cada doce novo como se fosse feriado na cidade. Nora começou a entender que ser necessária não era o mesmo que ser usada. O momento viral aconteceu por acidente. Uma enfermeira viajante chamada Piper parou em A Mesa da Lanterna durante uma tempestade depois de errar a entrada da estrada. Pediu café, comeu uma fatia de bolo de maçã e perguntou a Nora sobre as vigas enegrecidas ainda visíveis acima da sala de jantar. Nora contou a história em frases simples. Demitida no meu aniversário. Recebi este lugar como acordo. Decidi não deixar que ele me matasse. Piper ouviu com lágrimas nos olhos. Antes de ir embora, pediu permissão para tirar fotos. A postagem apareceu naquela noite. Mostrava a pousada antiga vista da estrada, a varanda consertada, Nora com farinha no rosto e um sorriso tímido ao lado do balcão, e uma foto do antes que May guardara da primeira semana. A legenda dizia: uma mulher recebeu uma pousada queimada como insulto. Ela a transformou na mesa mais acolhedora de Bellwether. Pela manhã, a postagem tinha milhares de compartilhamentos. À tarde, o telefone de Nora não parava de tocar. Visitantes chegaram de 3 condados. Alguns queriam bolo, alguns queriam fotografias, alguns queriam contar a Nora suas próprias histórias de terem sido descartados. Um homem que perdera o emprego depois de 30 anos chorou no café. Uma jovem, deixando um casamento cruel, comprou um muffin e sussurrou: eu precisava ver alguém sobreviver. Nora não sabia como ser famosa, então continuou enchendo xícaras, cortando fatias e garantindo que ninguém fosse embora com fome. Uma equipe de jornal local chegou em uma quinta-feira. Nora quase recusou, mas May disse que as pessoas precisavam de boas notícias que não mentissem. A repórter filmou a sala de jantar, o jardim, os pratos azuis resgatados, o dólar colado e as velhas vigas queimadas que Nora escolhera não esconder. A matéria foi ao ar às 6. Grace Harlow a viu primeiro na sala comum do dormitório. Ficou congelada diante da televisão enquanto o rosto de Nora enchia a tela. A mulher que ela amava como família não havia seguido para oportunidades melhores. Tinha sido jogada fora. Grace ligou para o pai naquela noite. Pai, por que Nora está morando numa pousada queimada? Vincent estava em seu escritório com vista para o saguão do hotel. Não tinha assistido ao noticiário. A princípio, tentou responder com as frases que Helena lhe dera. Então Grace chorou, e o som atravessou 9 anos de sua evasão treinada. Ela nos amava, disse Grace. Ela me amava. Como você deixou isso acontecer? Vincent não tinha resposta. Depois da ligação, procurou a matéria online. Assistiu Nora falar com delicadeza sobre reconstruir. Assistiu a repórter mostrar as primeiras fotografias da pousada em ruínas. Assistiu clientes elogiarem Nora como se ela sempre tivesse pertencido a eles. Então outro clipe apareceu abaixo do vídeo, compartilhado por uma conta anônima. Era a mensagem do grupo de caridade de Helena, vazada por uma mulher que finalmente sentira vergonha. O clipe mostrava a fotografia da pousada destruída e a legenda de Helena: a rainha dos lençóis finalmente tem um palácio. Risadas vieram em pequenos estouros claros. Vincent sentiu algo cair dentro dele. Repetiu o clipe uma vez, 2. Na terceira, desligou e ficou sentado no escritório escuro enquanto o hotel brilhava lá embaixo.
Lembrou-se da lata de biscoitos de Nora sobre sua mesa. Lembrou-se de como ela perguntara o que fizera de errado. Lembrou-se de não olhar para ela porque olhar exigiria coragem. Pela primeira vez, Vincent entendeu que o silêncio podia ser um ato, e o dele fora cruel. A internet se movia mais rápido que a culpa. Na manhã seguinte, o nome de Helena Harlow estava por toda parte. Doadores retiraram apoio do almoço beneficente dela. Hóspedes cancelaram quartos no Harlow Grand e escreveram avaliações sobre crueldade polida com latão. Ex-funcionários começaram a publicar histórias. Um mensageiro disse que Nora certa vez pagara o remédio dele. Um cozinheiro disse que ela cobria turnos sem pedir crédito. Um motorista disse que Helena nunca aprendera seu nome. A legenda virou símbolo, repetida sob cada artigo. A rainha dos lençóis finalmente tem um palácio. Só que agora as palavras acusavam a mulher que as escrevera. Helena reagiu como sempre reagira, com controle. Disse a Vincent que a história estava exagerada, que Nora manipulara a simpatia pública, que funcionários sempre ficavam amargos quando iam embora. Vincent perguntou diretamente se Nora havia roubado. Helena acenou com a mão. Ele perguntou quem ouvira Nora fofocar. Helena mudou de assunto. Ele perguntou por que a pousada fora descrita como presente se a papelada nunca havia sido registrada. Os olhos de Helena ficaram afiados. Essa propriedade ainda é útil, ela disse. Não seja sentimental. Útil. A palavra revelou o formato de seu próximo plano. 3 dias depois, enquanto Nora passava cobertura em bolos de limão antes do amanhecer, um sedã preto parou diante de A Mesa da Lanterna. Um homem de terno carvão saiu segurando um envelope. Não pediu café. Não olhou para a placa nem para as flores. Pediu por Nora Bennett, com uma voz que fez May pousar a xícara. Nora limpou as mãos no avental e veio para a frente. O envelope continha uma notificação legal. A família Harlow alegava que a Ashford Inn fora fornecida apenas como moradia temporária de funcionária, não como transferência permanente. Nora tinha ordem de desocupar em 30 dias ou enfrentaria ação judicial. Por um momento, o cômodo quente desapareceu. Nora viu apenas a primeira noite, a chuva na assadeira, as paredes enegrecidas, a mala no chão. Sentiu o antigo tapete do escritório sob os pés e o sorriso de Helena cortando o ar. May leu a notificação e praguejou pela primeira vez que Nora já ouvira. Eli chegou 10 minutos depois e encontrou Nora sentada ao balcão com farinha nos pulsos e lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela empurrou o papel em sua direção. Ele leu cada linha devagar. Quando levantou os olhos, sua quietude havia se transformado em algo feroz. Eles não podem te jogar no fogo e depois processar você por ter se tornado quente, ele disse. A cidade se uniu antes que Nora pudesse pedir. May ligou para todos que conhecia, o que significava quase todos. O Sr. Alvarez contatou uma ex-aluna que se tornara advogada de assistência jurídica. Caleb fez um pote de doações escrito "Salvem nossa lanterna", com marcador grosso o bastante para ser visto da estrada. Clientes chegaram com cheques, moedas, documentos, fotografias, declarações e raiva. Pessoas que um dia haviam observado Nora por trás de cortinas, agora ficavam na varanda como uma muralha. Ainda assim, o medo voltava à noite. O amor público não apagava papel legal. Nora ficava acordada imaginando um juiz mandando-a sair. Imaginava Helena caminhando pela sala de jantar, tocando os pratos azuis, dizendo que nada daquilo jamais fora dela. A pousada havia se tornado mais que abrigo. Guardava a sopa de May, os reparos de Eli, a primeira risada tímida de Caleb depois da morte da mãe, o dólar colado, o jardim, as histórias que estranhos deixaram sobre o café. Perdê-la seria como perder a prova de que sobrevivera. Vincent soube do processo por Grace, que lhe enviou o artigo com uma única frase: "Conserte isso ou me perca também." Ele foi ao salão privado de Helena, onde ela ditava uma declaração sobre difamação. "Mãe", ele disse, "que ação você abriu contra Nora?" Helena não levantou os olhos. "Uma correção necessária. Você me disse que a pousada fazia parte do acordo dela. Eu lhe disse muitas coisas, enquanto você finalmente aprendia a administrar funcionários." O desprezo na voz dela o esgotou. Vincent abriu a pasta que trouxera dos arquivos.
Havia pesquisado noite adentro, passando por registros de folha de pagamento, escrituras e correspondências antigas de seguro. No fundo de uma caixa marcada Ashford, encontrou um contrato de transferência preparado anos antes, quando a família planejava se desfazer de propriedades indesejadas por motivos fiscais. O nome de Nora fora acrescentado depois de sua demissão. A assinatura de Vincent estava ali. As iniciais de Helena estavam ali como testemunha. O único passo faltante era o registro. Você sabia que era uma transferência? Disse Vincent. Helena pousou a caneta. Aquele prédio não valia nada quando ela o recebeu. Tornou-se valioso porque ela trabalhou. Tornou-se constrangedor porque ela falou. Não, ele disse. Tornou-se constrangedor porque você riu. O silêncio entre eles foi a conversa mais verdadeira que já tiveram. Helena buscou autoridade, maternidade, todas as correntes invisíveis que usara nele desde a infância. Disse que ele era ingrato. Disse que família precisava proteger família. Disse que Nora era uma criada que esquecera seu lugar. Vincent escutou até as palavras perderem poder. Então colocou a pasta debaixo do braço e saiu. Ele dirigiu até o cartório do condado sem telefonar antes. Durante anos, assistentes haviam tratado dos formulários para ele. Naquela manhã, ficou na fila como todos os outros, segurando o arquivo que provava sua covardia e o direito de Nora. A funcionária revisou os documentos, pediu identificação e perguntou se ele entendia que registrar a escritura tornaria a transferência definitiva. Vincent olhou pela janela para um vendedor de rua, vendendo flores a trabalhadores de escritório, e pensou em Nora varrendo cinzas na primeira manhã. Sim, ele disse, eu entendo. Em a mesa da lanterna, a fila de clientes havia diminuído depois do almoço. Nora limpava as mesas quando o carro de Vincent parou do outro lado da estrada. A conversa silenciou. Mai saiu para a varanda. Eli veio da cozinha com uma toalha na mão. Nora sentiu o corpo lembrar do escritório, do envelope, da palavra encerrado. Vincent atravessou a estrada sozinho, carregando uma pasta marrom. Parecia mais magro do que ela lembrava, ou talvez a culpa finalmente tivesse removido o polimento. Preciso falar com você, ele disse. Mai cruzou os braços. Você pode falar onde todos ouçam. Vincent assentiu como se não merecesse outra coisa. Entregou a pasta a Nora. A escritura está registrada. A Ashford Inn pertence a você, permanentemente. O processo será retirado hoje. Minha mãe não pode tomá-la. Eu não posso tomá-la. Nenhum Harlow pode. Nora abriu a pasta. Suas mãos tremiam tanto que Eli se aproximou sem tocá-la, mas perto o bastante para segurar o papel se ele caísse. Ali estava seu nome, impresso em tinta preta ao lado da descrição legal do terreno, do prédio, do jardim, da varanda, dos cômodos que ela havia esfregado de volta à vida. Nora Bennett, proprietária. A sala de jantar ficou turva. Ela pensou que poderia desabar no chão, mas Mai afirmou com uma mão em suas costas. Vincent engoliu em seco. Então, diante dos moradores, dos clientes e da mulher que havia falhado, ele se ajoelhou sobre as tábuas da varanda que Eli consertara. Nora, ele disse, eu fui covarde. Deixei minha mãe mentir porque era mais fácil do que perguntar a verdade. Deixei você ir embora no seu aniversário com chaves para uma ruína e sem desculpa alguma. Você deu à minha família lealdade, cuidado e anos da sua vida. Nós lhe retribuímos com humilhação. Sinto muito. Sei que desculpas não reconstruem o que quebrei, mas eu precisava dizer isso onde você pudesse recusá-las. Nora olhou para ele por muito tempo. A antiga Nora, a Nora do hotel, teria se apressado em confortá-lo. Teria dito que estava tudo bem porque havia sido treinada para proteger pessoas poderosas das consequências de suas próprias escolhas. A mulher de pé na varanda de a mesa da lanterna não se apressou. Olhou para o jardim, a placa, os clientes segurando xícaras de café, May com seu queixo pequeno e feroz, Caleb fingindo não chorar, Eli firme ao seu lado. Eu perdoo você, Vincent, ela disse por fim. Não porque você mereça a paz, mas porque eu mereço. Mas nunca mais trabalharei para sua família. Nunca mais me farei pequena o suficiente para caber dentro da sua culpa. O que vocês me entregaram para me quebrar se tornou o lugar onde aprendi meu próprio nome. Vincent abaixou a cabeça. Aquela frase fez o que punição não poderia fazer. Mostrou a medida do que ele havia perdido.
Ele se levantou, agradeceu por ela ter respondido e foi embora sem entrar na sala de jantar. Nora viu o carro desaparecer estrada abaixo. Então Mai bateu palmas uma vez e disse: "Bem, se a justiça está feita, é melhor alguém tirar as tortas de pêssego antes que queimem." O riso quebrou o feitiço. Nora riu com todos, embora lágrimas ainda molhassem seu rosto. Voltou para a cozinha, e o cheiro de pêssego subiu quente e dourado pela tarde. Ao anoitecer, a notícia havia se espalhado. O processo fora retirado. A escritura estava registrada. A mesa da lanterna estava segura. As pessoas vinham não apenas comprar bolo, mas tocar o corrimão da varanda como se fosse um amuleto de sorte. Nora serviu até os pés doerem e dormiu naquela noite com a pasta debaixo do travesseiro. O mundo de Helena encolheu rapidamente. O conselho beneficente removeu seu nome da gala de primavera. Os investidores do hotel exigiram distância. Celeste, a sobrinha cuja conveniência dera início a toda a crueldade, saiu depois de ouvir a gravação vazada e deixou um bilhete dizendo: "Eu precisava de ajuda, não de um trono construído sobre a dor de alguém." Funcionários pediram demissão. Candidatos pararam de atender chamadas. Hóspedes que ainda vinham cochichavam no saguão e observavam Helena atravessar o piso de mármore como quem observa uma estátua rachada. Pela primeira vez em décadas, Helena teve que notar o trabalho que tornava sua vida suave. Flores murcharam. A prata perdeu brilho. Lençóis voltaram dobrados errado. Uma noite, depois que a última faxineira temporária se demitiu no meio do turno, Helena se viu sozinha em um salão de banquetes após um jantar corporativo. Pratos estavam sobre as mesas. Tachas de vinho embachavam o linho. Um balde de esfregão esperava perto da porta de serviço. Não havia Nora para chamar, nenhuma mão invisível para restaurar a ordem antes da manhã. Helena ergueu o esfregão como se fosse um insulto e começou a limpar sob lustres que refletiam repetidas vezes uma mulher pequena e furiosa. Vincent não apreciou a queda dela. Arrependimento não era entretenimento. Vendeu parte do hotel, quitou reivindicações de funcionários não pagas e escreveu cartas a ex-empregados cujos nomes deveria ter conhecido antes. Grace voltou para casa no verão e pediu para visitar Nora. Vincent disse que Nora não devia nada a eles. Grace foi mesmo assim, sozinha, com um buquê de margaridas e o rosto cheio de medo. Nora a viu pela janela e congelou. Grace estava mais alta agora, 15 anos, com os olhos do pai e nenhuma de suas armaduras. Ficou no portão segurando flores. "Eu não sabia", disse Grace antes que Nora pudesse falar. "Sinto muito por não estar lá." Nora abriu o portão. "Crianças não são responsáveis por adultos que mentem", ela disse. Grace entrou em seus braços e soluçou como a menininha febril que Nora carregara pelo corredor do hotel. O abraço não curou tudo completamente, mas devolveu uma verdade ao seu devido lugar. O amor dado a uma criança nunca havia sido desperdiçado. O verão transformou a mesa da lanterna em um destino. Viajantes pegavam a estrada cênica até Bellwether apenas para ver a pousada das notícias. Nora expandiu o cardápio devagar, recusando-se a deixar a fama estragar a mesa. O bolo de maçã permaneceu. Os biscoitos de limão voltaram, desta vez servidos com orgulho em um pote de vidro junto ao caixa. Tortas de pêssego esgotavam antes do meio-dia. Aos domingos, ela preparava um café da manhã comunitário para qualquer pessoa que precisasse, sem perguntas. O pote de doações cobria a maior parte. Quando não cobria, Eli completava discretamente até Nora descobrir e ameaçar colocar o nome dele em uma placa para constrangimento público. A amizade dele se aprofundou nos lugares comuns. Eli carregava sacos de farinha. Nora preparava o café dele antes que pedisse. Ele a ensinou a usar uma serra circular e ela o ensinou a trançar massa. Caleb começou a fazer lição de casa na mesa do canto e acabou admitindo que a mesa da lanterna era menos irritante que a própria casa. Mai observava tudo com a expressão satisfeita de uma mulher que lera o último capítulo antes. Uma noite, depois do fechamento, uma tempestade rolou sobre as colinas. Não era como a primeira tempestade. O telhado sustentava, as janelas sustentavam, a lareira brilhava. Nora e Eli sentaram-se na varanda enquanto a chuva suavizava a estrada.
Por um tempo, ouviram sem falar. Então ele disse: minha esposa morreu em março, 3 anos atrás. Por muito tempo, achei que a casa era o problema porque todos os cômodos doíam. Então você veio para cá e tornou um lugar queimado em algo quente. Isso me fez perguntar se o luto também pode ser reformado. Nora não respondeu depressa. Conhecia o perigo de pessoas feridas se apoiarem uma na outra com força demais, mas também conhecia o respeito silencioso nas mãos de Eli, a forma como ele nunca entrava em sua vida sem bater. Ela estendeu a mão pelo espaço entre as cadeiras e tocou os dedos dele. Talvez não reformado, ela disse. Talvez ganhe novas janelas. Eli sorriu, e para Nora aquele sorriso pareceu nascer do sol em um cômodo que ela mantivera trancado. O primeiro aniversário de sua chegada veio com tempo claro. Nora quase esqueceu a data até encontrar a velha blusa azul em uma gaveta, dobrada ao lado do primeiro avental. O tecido ainda guardava manchas fracas daquele dia no hotel. Ela o segurou por muito tempo. 1 ano antes, acreditara estar acabada. Agora a sala de jantar abaixo murmurava com vozes matinais. A risada de May, xícaras de café, Caleb reclamando de inscrições para a faculdade e alguém no balcão pedindo chantilly extra. Nora desceu, esperando um movimento comum. Em vez disso, as luzes estavam apagadas e todas as mesas estavam cheias de pessoas em pé e silenciosas. Por um segundo aterrorizante, ela pensou que algo tivesse acontecido. Então Mai começou a cantar "Parabéns para você", em uma voz tão desafinada que todos entraram depressa para salvar a melodia. Ellie veio da cozinha carregando um bolo de chocolate com cobertura brilhante e uma vela torta. Caleb veio atrás com biscoitos de limão arrumados nos pratos azuis. Grace, que pedira permissão para ir, estava perto da porta segurando margaridas. Nora cobriu a boca. Ninguém celebrava seu aniversário havia anos. Ela havia assado para hóspedes, doadores, noivas, executivos, crianças e estranhos. Havia carregado bolos por corredores de serviço para festas onde seu nome nunca era pronunciado. Agora uma sala cheia de pessoas cantava para ela em um prédio que um dia pingara chuva sobre sua mala. A vela tremia no centro do bolo imperfeito de Eli. "Faça um pedido", disse May. Nora olhou ao redor. A varanda estava consertada. A escritura estava trancada em sua mesa. O jardim esperava a primavera. O dólar colado ainda pendia atrás do balcão. As velhas vigas carregavam orgulhosamente suas marcas de queimadura. Os olhos de Eli eram suaves. Caleb sorria sem esconder. Grace enxugava as bochechas. Clientes, vizinhos e amigos estavam ombro a ombro, não porque tivessem pena dela, mas porque pertenciam uns aos outros ao redor da mesa que ela construíra. Nora se inclinou para a vela. Não pediu vingança. Não pediu que os Harlow sofressem. Não pediu que o passado desaparecesse. Pediu apenas para se lembrar, em todos os dias difíceis que ainda viriam, que uma vida pode começar no lugar que outra pessoa pretendia como final. Então apagou a chama e a sala explodiu em aplausos. Eli colocou o bolo na mesa e diante de todos disse: "Nora Bennett, eu amo a forma como você transforma coisas quebradas em acolhimento. Amo a forma como alimenta pessoas antes de perguntar quanto elas podem pagar. Amo a forma como sobreviveu sem se tornar cruel. Se você permitir, eu gostaria de continuar escolhendo esta mesa com você." O cômodo caiu em um silêncio tão terno que até May se comportou. Nora olhou para Eli, para a farinha na manga dele, para o terror tímido em seus olhos e riu entre lágrimas. "Você já faz isso?" ela disse. Então pegou sua mão e Bellwether vibrou tão alto que assustou pássaros nas árvores de bordo lá fora. Meses depois, uma revista chamaria "A Mesa da Lanterna de um Negócio Milagroso". Um blogueiro gastronômico descreveria o bolo de maçã de Nora como perfeição humilde. Um conselho de turismo acrescentaria a pousada a um guia de fim de semana. Essas coisas ajudaram, mas nunca foram o centro. O centro era uma mesa onde uma mulher dispensada aprendeu que dignidade não precisava de permissão, onde vizinhos se tornaram família, onde um telhado queimado não impediu a luz de entrar, e onde cada biscoito de limão carregava o sabor de um aniversário finalmente lembrado. Quanto ao Harlow Grand, ele ainda se erguia na Harbor Avenue,
polido e caro, mas as pessoas diziam que parecia mais frio. Vincent trabalhava para reparar o que podia, embora algumas perdas não retornem só porque o arrependimento se torna sincero. Helena vivia em uma suíte menor depois de vender sua casa, cercada por móveis perfeitos demais para confortá-la. Às vezes, tarde da noite, via vídeos de A Mesa da Lanterna online e observava Nora sorrindo ao lado de clientes que sabiam seu nome. Helena fechava a tela, mas não antes de ver a placa sobre a porta, repintada por um artista local em letras douradas profundas. A placa não mencionava vingança, não mencionava bilionários, processos ou humilhação. Dizia simplesmente: A Mesa da Lanterna, bem-vindo ao lar. Era isso que a tornava insuportável para Helena e inesquecível para todos os outros. Nora não destruíra as pessoas que a feriram. Ela fizera algo muito mais poderoso. Construíra uma vida tão quente que a crueldade deles parecia pequena ao lado dela. E em manhãs silenciosas, antes da chegada dos clientes, Nora ainda varria a varanda por conta própria. Não fazia isso porque precisava, mas porque a primeira linha limpa que varrera através das cinzas a havia salvado. Ficava com a vassoura nas mãos, vendo a luz do sol deslizar pelas tábuas reparadas, e se lembrava da mulher que chegara com uma mala e nenhuma ligação de aniversário. Então Mai gritava do outro lado da estrada que o café estava esfriando, Ellie destrancava a porta da cozinha, Caleb reclamava do jardim, e Grace enviava da escola a foto de margaridas florescendo perto de sua janela. Nora sorria, entrava e acendia os fornos. A pousada já não cheirava a fumaça, cheirava a manteiga, maçãs, café, chuva em madeira quente e segundas chances. As pessoas vinham pelo bolo, mas ficavam porque cada canto contava a verdade. Uma pessoa pode ser descartada pelos poderosos e ainda assim se tornar o centro de um lar. Um presente feito como insulto pode virar um reino. Uma mulher mandada embora pode abrir uma porta para todos os outros. E desta vez, quando a cidade cantou para ela, Nora não se perguntou se merecia. Ela sabia. Antes dos caminhões de imprensa, antes dos papéis do tribunal, antes que estranhos dirigissem pela chuva apenas para provar suas tortas, houve longas tardes silenciosas em que Nora quase desistiu. O público deve sentir essas horas, porque vitória sem peso parece barata. Em uma tarde no início da primavera, a bomba d'água falhou enquanto ela lavava a fuligem de uma pilha de xícaras resgatadas. Água marrom cuspiu da torneira e morreu. Nora ficou com as mangas enroladas até os cotovelos, sabão nos braços e uma pia cheia de louça que agora parecia impossível. Ela não gritou. Não tinha energia para gritar. Sentou-se em um caixote virado na cozinha e encarou a torneira inútil até o cômodo ficar embaçado. Então Mai bateu a porta dos fundos com um balde em cada mão e disse: Ouvi silêncio, e decidi que silêncio era suspeito. Mai trouxe mais que água. Trouxe uma forma de recusar o desespero. Fez Nora nomear uma tarefa de cada vez. Não a pousada inteira, não o futuro inteiro, só a pia, só a bomba, só a próxima parede. Nora começou a repetir essa lição sempre que o pânico vinha. Escreveu em um pedaço de papel e colou acima do balcão. Só a próxima coisa. Quando clientes mais tarde elogiavam sua coragem, ela pensava naquele papel e quase ria. Coragem não parecera trovão. Parecera lavar uma xícara, pegar um balde emprestado, remendar um buraco e dormir antes que o medo pudesse listar o resto. Eli entendia essa língua porque o luto a havia ensinado a ele. No começo, nunca contou a Nora como sua esposa Maren morrera depois de uma doença curta que roubou sua respiração e depois roubou o som de sua casa. Mas suas mãos contavam pedaços. Pausavam antes de tocar velhas cortinas floridas, porque Maren amava flores. Apertavam-se quando Caleb mencionava hospitais. Demoravam em dobradiças quebradas, como se ele soubesse tudo sobre portas que não fechavam direito. Nora notava sem invadir. Era por isso que Eli ficava. Ela fora examinada por ricos durante anos. Ser vista em silêncio era diferente. Caleb também mudou com a pousada. No começo, vinha porque o pai mandava. Pintava com um fone no ouvido, respondia perguntas com encolher de ombros e revirava os olhos quando May perguntava se ele tinha comido. Então Nora descobriu que ele sabia desenhar. Encontrou esboços em sacos de papel perto do caixa.
A velha placa, as mãos de May em volta de uma xícara de café, Ellie numa escada, Nora sovando massa com a cabeça inclinada. Caleb esperava zombaria. Em vez disso, Nora pediu que ele desenhasse o primeiro cardápio de verdade. Ele passou 3 noites nele e fingiu que o resultado não era grande coisa. Quando o cardápio foi pendurado atrás do balcão, suas orelhas ficaram vermelhas de orgulho. A pousada reunia os talentos escondidos das pessoas do mesmo modo que antes a poeira se acumulava nos cantos. O Sr. Alvarez escreveu pequenas notas históricas sobre o prédio e as colocou em molduras. A mecânica, cujo nome era Ruth, apesar de todos a chamarem de Mac, reconstruiu o portão do jardim e pintou pequenas luas ao longo do topo. Um regente do coral da igreja testou a acústica da sala de jantar, cantando um verso de um hino antigo, e fez Nora chorar no pano de prato. Nenhum deles tratava o lugar como caridade. Tratavam como um desafio compartilhado. Poderia uma pousada queimada se tornar o cômodo mais quente do condado. Cada pessoa que ajudava respondia sim com as mãos. Nora manteve um quarto no andar de cima fechado por meses. O fogo havia queimado mais forte ali. O teto era preto, o chão frágil, e a janela dava para a estrada, onde os carros dos hóspedes do hotel às vezes passavam sem parar. O quarto a assustava, porque parecia a versão de si mesma que Helena queria preservada, danificada, escondida, útil apenas como prova de fracasso. Um domingo depois do café da manhã, Eli encontrou Nora parada diante da porta com um pé de cabra. Não perguntou se ela tinha certeza. Apenas pegou as luvas. Juntos, abriram o quarto. Cinzas flutuaram à luz do sol. Debaixo de uma prateleira desabada, Nora encontrou uma lanterna de latão, amassada mas inteira, com o vidro rachado em forma de estrela. May disse que pertencera à família Ashford, que um dia administrara a pousada para viajantes durante tempestades de inverno. Nora a limpou com cuidado e colocou sobre o balcão. Mais tarde, quando procurava um nome para o negócio, seus olhos voltavam sempre para aquela lanterna. Ela sobrevivera ao fogo sem fingir que não havia sido queimada. Esse era o tipo de beleza em que Nora conseguia acreditar. O dia de abertura não foi tranquilo. A máquina de café chiou como um gato zangado. A primeira fornada de muffins afundou no meio. Uma entrega de farinha foi para o endereço errado e Nora considerou trancar a porta e fingir que toda a ideia tinha sido um delírio de febre. Mas se recusou a permitir. Ficou do lado de fora com uma sineta comprada em um bazar da igreja e a tocou tão alto que as pessoas vieram pela rua só para fazer o barulho parar. Ao meio-dia, cada muffin irregular havia sido vendido e 3 clientes perguntaram se os centros afundados eram um estilo especial de família. Nora disse que sim, porque às vezes a sobrevivência precisa de marketing. Pequenos detalhes tornavam o negócio crível. Nora aprendeu a escrever recibos, controlar custos e dizer não quando as pessoas pediam crédito demais. Aprendeu que ovos subiam de preço sem piedade e que clientes que elogiavam alto nem sempre deixavam gorjeta. Aprendeu a acordar às 4, misturar massa antes das 5, assar às 6 e sorrir às 7 mesmo quando as costas doíam. O sucesso não chegou como um desfile, chegou como mais uma tarefa que ela era grata por ter. O dinheiro ia primeiro para reparos, depois impostos, depois uma placa adequada, depois uma geladeira usada que zumbia como um velho pigarreando. Houve erros. Ela esqueceu sal em uma fornada de pãezinhos e os deu às galinhas atrás da casa de May. Aceitou pedidos demais de tortas para o dia de ação de graças e chorou à meia-noite enquanto Eli descascava maçãs ao seu lado em silêncio. Confiou em um fornecedor que entregou frutas estragadas e teve que reembolsar metade das vendas de um dia. Cada erro parecia, por um momento, prova de que Helena estivera certa. Então, alguém voltava na manhã seguinte mesmo assim, e Nora percebia que comunidade verdadeira não exige perfeição como aluguel. No dia em que Piper publicou as fotos, Nora não estava preparada para estranhos chamá-la de inspiradora. A palavra a deixava desconfortável. Ela conhecia o custo privado por trás do brilho público. Havia dias em que não comera até a noite. Havia noites em que acordava pensando sentir cheiro de lírios do hotel e o tapete do escritório sob os pés. Ainda se encolhia quando uma mulher rica estalava os dedos por serviço. Inspiração.
Era o que as pessoas viam da estrada. A verdade era mais confusa e talvez mais forte. Ela continuara se movendo com medo. Isso era tudo. Piper voltou depois da postagem viral, com flores e um pedido de desculpas. Eu não sabia que ficaria tão grande, ela disse. Nora olhou para a fila do lado de fora, para Mai organizando clientes como uma general, para Caleb filmando a multidão para as redes sociais e para Eli tentando instalar uma segunda cafeteira enquanto 3 pessoas lhe faziam perguntas ao mesmo tempo. Então Nora riu. Bem, agora é tarde demais para sermos pequenos. Piper ficou lavando louça por 4 horas. Isso se tornou outra regra de a mesa da lanterna. Se a história tocou você e a pia estava cheia, você podia ajudar. A matéria de televisão trouxe beleza e pressão juntas. Alguns visitantes vinham com corações genuínos. Outros vinham querendo uma fotografia de tristeza que pudessem postar ao lado do próprio rosto. Nora aprendeu a proteger a história sem endurecer o coração. Quando alguém pediu que ela segurasse as chaves antigas e parecesse miserável para uma fotografia, Mai se colocou entre eles e disse: compre uns cone ou compre modos, mas não compre a dor dela. O vídeo desse momento também se espalhou e May ficou brevemente famosa como a dragonesa do portão. Ela gostou muito mais do que admitiu. A descoberta de Grace importava porque mostrava o dano das mentiras dentro da casa rica, tanto quanto fora dela. Ela se lembrava das mãos de Nora trançando seu cabelo antes de eventos escolares, de Nora colocando bilhetes nas lancheiras quando Vincent esquecia, de Nora sentada ao lado de sua cama durante tempestades. Descobrir que aquela mulher fora descartada, como se aqueles anos não significassem nada, quebrou algo inocente em Grace. A ligação dela forçou Vincent a encarar não apenas o que fizera a uma funcionária, mas o que ensinara à filha sobre gratidão. A vergonha entrou nele pela paternidade e, por isso, não podia ser ignorada. As memórias de Vincent se tornaram prova contra ele. Lembrou-se da gala de inverno em que Nora segurou uma peça central que caía e queimou o pulso na cera da vela. Mas voltou ao trabalho depois de enrolá-lo em uma toalha. Lembrou-se de Grace aos 6 anos recusando sopa a menos que Nora a fizesse. Lembrou-se de Helena chamando os funcionários pelos uniformes em vez dos nomes. Lembrou-se de escolher não corrigi-la porque a sala estava cheia de doadores. Cada lembrança fazia a mesma pergunta. Quando a conveniência se tornou caráter, ele não tinha resposta que não o acusasse. A crueldade de Helena tinha raízes, mas raízes não desculpam frutos. Ela crescera em uma família onde criados eram prova de sucesso e desculpas eram vistas como fraqueza. Acreditava que ordem exigia distância. Acreditava que nomes davam forma demais às pessoas. Nora a perturbava não por rebeldia, mas por ser amada apesar da recusa de Helena em vê-la. Grace amava Nora. Hóspedes elogiavam as sobremesas de Nora. Funcionários confiavam mais em Nora que na administração. Para Helena, aquela lealdade parecia roubo. Então removeu Nora e esperou que o mundo voltasse a ficar ordenado. O processo foi a tentativa de Helena de restaurar o velho mapa. Nesse mapa, propriedade importava mais que trabalho, reputação mais que verdade, e mulheres como Nora podiam ser movidas de um canto para outro sem deixar marcas. Mas a mesa da lanterna havia mudado o mapa. Tinha testemunhas, tinha fotografias, tinha pessoas que seguraram escadas, mexeram geleia e viram Nora sangrar por farpas enquanto fazia algo bonito. Helena não entendia que uma escritura pode registrar propriedade, mas uma comunidade registra pertencimento. A advogada de assistência jurídica, Sophia Reed, chegou 2 dias depois da notificação. Não era parente de Nora, embora May declarasse que o sobrenome compartilhado era um sinal do céu. Sophia usava sapatos pretos simples, carregava uma bolsa de lona cheia de pastas e ouvia mais do que falava. Pediu todos os documentos, todas as mensagens, todas as fotografias, todos os recibos de reparos. Nora se desculpou pela bagunça. Sophia olhou ao redor da sala de jantar e disse: "Isto não é uma bagunça. Isto é uma linha do tempo com cortinas." Pela primeira vez desde a chegada do envelope, Nora sentiu o formato de uma defesa. Sophia explicou o perigo com honestidade. Uma escritura registrada teria sido mais forte.
Uma transferência assinada ajudava, recibos ajudavam, testemunhas ajudavam. A indignação pública ajudava menos do que as pessoas imaginavam. Tribunais não funcionam com comentários. Nora ouviu com as mãos dobradas tão apertadas que os nós dos dedos ficaram brancos. Então Sofia acrescentou: mas eles cometeram um erro. Pensaram que você estava sozinha. Casos mudam quando um lado tem dinheiro e o outro tem memória organizada como prova. Nora exalou. Mai imediatamente se ofereceu para organizar a memória e exigiu 3 pastas coloridas. Na semana seguinte, a mesa da lanterna se tornou metade padaria, metade centro de comando. Clientes identificaram fotografias por data. Caleb digitalizou recibos. O Sr. Alvarez escreveu uma declaração sobre os primeiros reparos. Mac descreveu o portão antes e depois. Mai escreveu 8 páginas e precisou ser avisada com gentileza de que chamar Helena de cobra de veludo não ajudaria no tribunal. Eli trouxe notas de madeira que nunca havia cobrado de Nora e marcou como doadas. Cada papel dizia a mesma coisa em uma voz diferente. Nora não ocupara a pousada como hóspede temporária. Ela a ressuscitara como dona. Ao mesmo tempo, o advogado de Helena começou a hesitar. Esperava uma ex-funcionária assustada, não um registro público de zombaria e uma vila preparada para testemunhar. Avisou Helena de que a mensagem vazada era prejudicial. Helena disse que emoções eram irrelevantes. Avisou que a assinatura de Vincent aparecia em documentos de transferência. Helena disse que assinaturas podiam ser contextuais. Avisou que juízes não gostavam de partes que dormiam sobre seus direitos enquanto outra pessoa investia trabalho. Helena disse que juízes respeitavam famílias como a dela. O advogado olhou para as pérolas dela e percebeu que ela confundira riqueza com imunidade. A decisão de Vincent de registrar a escritura não o tornou herói. O roteiro não deve apresentá-lo como salvador. Ele era um homem chegando tarde, com uma chave para uma porta que Nora já havia forçado a abrir. Sua ação importava porque impedia mais dano, não porque criava o sucesso dela. Essa distinção é importante. Quando ficou no cartório, não estava dando uma vida a Nora. Estava finalmente removendo a mão de sua família da vida que ela construíra, apesar deles. Depois do pedido de desculpas na varanda, Nora teve dificuldade com a atenção. As pessoas queriam que ela dissesse algo grandioso sobre perdão. Entrevistadores ligaram novamente. Um produtor de programa matinal ofereceu viagem e maquiagem. Nora recusou. Sua resposta na varanda fora para Vincent, para si mesma e para as testemunhas que a amavam. Não queria transformar perdão em performance. Em vez disso, escreveu um pequeno bilhete e o colou ao lado do caixa. Servimos comida aqui, não amargura, mas recomendamos limites com cada fatia. Maê chamou o bilhete de escritura sagrada. Eli chamou de bom negócio. Caleb o transformou em desenho para camisetas, que esgotaram mais rápido que o esperado. Nora riu do absurdo de estranhos, usando sua piada sobre limites no peito. Ainda assim, a frase ajudou pessoas. Mulheres apontavam para ela ao contar a amigas sobre deixar empregos ruins. Homens a citavam ao pedir desculpas a filhas. A internet, por uma vez, carregou algo útil em vez de apenas fogo. A visita de Grace tornou-se uma complicação terna. Nora amava a garota, mas não deixaria a família Harlow usar afeto como ponte de volta ao controle. Disse a Grace a verdade com delicadeza. Você pode vir como você mesma, não como mensageira. Pode sentar-se à minha mesa, mas não pode me pedir para voltar a deles. Grace assentiu, solene e mais velha do que 15 anos deveriam ser. Com o tempo, passou a vir durante as férias escolares, ajudava a cobrir biscoitos de maneira desastrosa, e aprendeu que o amor pode sobreviver ao erro de uma família sem fingir que ele não aconteceu. O declínio do Harlow Grand não foi ruína repentina, porque consequências reais muitas vezes chegam como erosão. Uma gala cancelada aqui, um investidor perdido ali, uma supervisora de cozinha saindo com 3 funcionários depois de exigir melhor pagamento. Vincent começou reformas, mas confiança, uma vez quebrada, não se enche de novo como um vaso. Ele participava de reuniões onde as pessoas olhavam para ele e viam não um líder, mas um homem que precisara de um escândalo público
para notar seres humanos. Esse julgamento era justo e a justiça doía mais que ataque. Helena odiava acima de tudo a obscuridade. Conseguia suportar críticas se as pessoas ainda a temessem. O que a quebrou foi tornar-se desnecessária. Comitês a substituíram. Filântropos mais jovens evitavam fotos com ela. O grupo de caridade em que antes recebera mensagens de riso se reformou sem ela sob outro nome. Quando entrava em lojas, conversas pausavam e depois continuavam sem convite. Passara a vida recusando-se a ver certas pessoas. Agora a sociedade lhe dava uma amostra daquela invisibilidade, e ela a achava insuportável. Há uma cena tardia na história em que Helena passa de carro por a mesa da lanterna ao anoitecer. Ela diz ao motorista para não reduzir, mas o trânsito obriga o carro a parar. Pela janela, vê a varanda brilhando com luzes de cordão. Vê May rindo em uma mesa externa. Vê Eli carregando uma bandeja. Vê Nora cumprimentando uma família pelo nome. Ninguém naquela varanda sabe que Helena está ali. Ninguém encena triunfo para ela. É por isso que o momento corta. Helena esperava continuar sendo o centro da dor de Nora. Em vez disso, tornou-se irrelevante para a alegria de Nora. Dentro da pousada naquela noite, Nora ensina Caleb a fazer biscoitos de limão. Ele mede açúcar demais. Grace brinca com ele. E May insiste que todos os erros devem ser provados antes do julgamento. Eli observa Nora mover-se pela cozinha com facilidade. A antiga versão dela no hotel se movia como alguém abrindo espaço para todos os outros. Esta Nora ocupa espaço sem pedir desculpas. Limpa farinha no avental, ri com o rosto inteiro e abre o forno para uma rajada de calor dourado. Essa imagem é a resposta à legenda de Helena. A comemoração de aniversário deve parecer merecida, porque cada pessoa na sala carrega parte da jornada. O Sr. Alvarez traz uma fotografia emoldurada da pousada em sua primeira manhã limpa. Mac traz uma pequena lua de metal para a placa. Piper envia flores de 2 cidades de distância. Sofia, a advogada, chega com uma torta que comprou de Nora porque diz que advogados não devem assar sem supervisão. Grace traz margaridas porque se lembra de Nora gostar de flores simples nos vasos do hotel. Caleb traz o suporte de bolo que fez na aula de marcenaria. Nenhum desses presentes é caro, é por isso que importam. Quando Eli confessa seu amor, isso não deve parecer o prêmio pelo sofrimento. Nora não é recompensada com um homem. Ela é encontrada por alguém que respeita a mulher que ela se tornou. O romance funciona porque ele fica ao lado dela sem tomar conta da história. Ele a viu escolher a si mesma repetidas vezes. O amor dele não é resgate, é reconhecimento. A resposta de Nora: "Você já faz isso?" Diz ao público que o amor esteve presente em tábuas reparadas, maçãs descascadas, farinha carregada e espaço silencioso muito antes de qualquer declaração pública. A imagem final de Nora acendendo os fornos é importante. A história começou com ela entrando em um local de trabalho onde seu labor desaparecia no luxo de outra pessoa. Termina com ela iniciando o trabalho em um lugar que carrega suas escolhas, seu nome e seu acolhimento. Ela ainda trabalha duro, ainda varre, assa, serve. A diferença é posse, respeito e comunidade. O roteiro nunca deve sugerir que dignidade significa escapar do trabalho. Deve mostrar que o trabalho se torna sagrado quando não é roubado. Anos poderiam passar, e Nora ainda guardaria as primeiras chaves em um pote na prateleira, não como troféu, mas como lembrete. Eram chaves feias, escuras de ferrugem, presas a uma etiqueta dos arquivos Harlow. Às vezes, visitantes perguntavam sobre elas. Nora dizia: "Essas abriram a porta para o pior dia da minha vida." Então sorria e acrescentava: "Também abriram esta." As pessoas entendiam. Dor e possibilidade muitas vezes chegam usando o mesmo casaco. A diferença está no que uma pessoa constrói depois que a porta se abre. Um inverno, quando a neve cobriu Bellwether e viajantes ocuparam os 3 quartos restaurados do andar de cima, Nora finalmente dormiu no quarto que antes mais a assustava. O teto queimado fora limpo, mas não escondido. A lanterna de latão ficava no peitoril da janela. O vento se movia suavemente além do vidro. Ela se deitou sob uma colcha feita à mão e ouviu hóspedes rindo lá embaixo depois do jantar. Nenhuma chuva atravessava o telhado.
Nenhum telefone ficava silencioso com decepção de aniversário. Nenhuma mulher poderosa decidia se ela pertencia. Nora fechou os olhos em um quarto que sobrevivera ao fogo e dormiu como alguém que voltara para casa. A moral deve ser sentida, não anunciada com peso excessivo. Uma pessoa cruel pode lhe entregar ruínas porque ruínas são tudo que ela acredita que você merece. Mas às vezes, ruínas contêm espaço. Espaço para uma mesa. Espaço para um jardim. Espaço para vizinhos atravessarem a estrada. Espaço para o eu que você enterrou sob obediência se levantar e respirar. Nora não venceu porque o mundo de repente se tornou justo. Venceu porque continuou fazendo escolhas justas dentro de um mundo injusto até que pessoas suficientes se reuniram para tornar a justiça visível. Quanto ao ritmo, a narração deve permanecer nos detalhes sensoriais sempre que a emoção atinge o pico. A chuva na assadeira, o cheiro de bolo de maçã em uma cozinha manchada de fumaça, o raspar da vassoura através das cinzas, o papel legal tremendo em mãos cobertas de farinha, as tábuas da varanda sob os joelhos de Vincent, a vela de aniversário refletida nas lágrimas de Nora. Essas imagens deixam os espectadores sentir a história em vez de apenas ouvir acontecimentos. São as âncoras que fazem um roteiro longo manter a atenção. A narração final falada pode retornar à promessa do título. O bilionário pensou que a pousada queimada era um fim. Helena pensou que humilhação podia ser embrulhada como generosidade. Vincent pensou que silêncio podia manter a paz. Todos estavam errados. A pousada queimada tornou-se uma padaria, um abrigo, um tribunal de memória pública, uma escola de coragem e, finalmente, um lar. A mulher que eles descartaram tornou-se a pessoa que todos vinham procurar. Não porque tenha ficado rica da maneira como eles entendiam riqueza, mas porque se tornou impossível de tornar invisível outra vez. Depois da comemoração de aniversário, Nora tomou uma decisão que surpreendeu a cidade. Reabriu 2 quartos no andar de cima, não para hóspedes de luxo, mas para pessoas em transição. Um quarto era para uma mulher deixando uma casa ruim que precisava de 3 noites silenciosas antes de enfrentar o tribunal. Outro era para uma enfermeira dispensada que perdera a moradia depois de uma lesão. Nora não anunciava os quartos online. Mai chamou aquilo de lista da lanterna e Sofia ajudou a criar regras simples para que a bondade não virasse caos. Os hóspedes pagavam o que podiam e, quando não podiam, lavavam pratos, arrancavam ervas do jardim ou liam histórias para crianças durante o café comunitário de domingo. Nora entendia que abrigo sem dignidade era outro tipo de armadilha. Então, cada hóspede recebia uma chave, uma toalha limpa e o direito de fechar uma porta. A primeira mulher a ficar foi June, uma cabeleireira com o lábio cortado e uma bolsa cheia de documentos. Chegou depois de escurecer, tremendo tanto que não conseguia segurar a xícara de chá que Mae colocou em suas mãos. Nora mostrou-lhe o quarto restaurado com a lanterna de latão no peitoril e disse: "Ninguém vai pedir que você explique nada esta noite. Durma primeiro." Pela manhã, June desceu e encontrou ovos, torradas e um pequeno vaso de cravos de defunto sobre a mesa. Chorou, porque as flores não eram necessárias. Nora sabia exatamente por que importavam. Necessidade mantém as pessoas vivas. Beleza as lembra de que ainda são pessoas. Essa frase se tornou parte do evangelho particular da pousada. Beleza lembra. Ela moldava a forma como Nora administrava tudo. Comprava pratos de segunda mão que não combinavam, mas brilhavam quando polidos. Colocava ervas frescas em potes sobre cada mesa. Pediu a Caleb que pintasse pequenas lanternas nos cardápios. Dizia aos voluntários que refeições gratuitas deveriam parecer tão cuidadas quanto pedidos pagos. Alguns doadores queriam seus nomes impressos em placas. Nora agradecia. Aceitava os cheques se as condições fossem limpas e recusava toda oferta que transformasse sofrimento em exposição. Já fora exibida uma vez pela crueldade de Helena, não permitiria que a caridade repetisse a ferida com palavras mais bonitas. A mesa da lanterna também mudou a economia de Bellwether em pequenas formas práticas. O pomar fora da cidade começou a vender a Nora maçãs amassadas por um preço justo em vez de descartá-las. Um carpinteiro aposentado fez prateleiras para seus potes de geleia
e recebeu pedidos suficientes de visitantes para reabrir a oficina 2 dias por semana. Adolescentes ganharam dinheiro no verão lavando frutas e dobrando caixas. Mac iniciou um círculo de concertos nas noites de quinta-feira para pessoas que queriam reparar móveis antigos em vez de jogá-los fora. A pousada tornou-se prova de que restauração podia se espalhar para fora, do prédio ao negócio, do negócio à rua, da rua à cidade. Nem todo dia era nobre. Em alguns dias, Nora estava cansada de ser símbolo. Queria queimar torradas sem alguém chamar aquilo de lição. Queria dizer não sem escrever um discurso sobre limites. Queria um banho silencioso sem lembrar da pia quebrada da primeira semana. Nesses dias, Eli fechava a cozinha cedo. Mae fingia que a cidade estava sob restrições emergenciais de torta e Caleb fazia uma placa dizendo: "A dona está sendo humana hoje, volte amanhã." Os clientes riam, mas respeitavam. Nora aprendeu que descanso não era ingratidão. Descanso era manutenção para uma vida que ela pretendia conservar. Em uma manhã de outono, Helena entrou na feira de produtores enquanto Nora vendia potes de manteiga de maçã sob uma tenda amarela. O ruído da feira diminuiu ao redor delas. Helena parecia menor à luz do dia, sem lustres nem mármore de hotel para amplificá-la. O casaco era caro, mas um botão pendia solto. Pegou um pote, leu o rótulo e o colocou de volta como se fosse mais pesado que vidro. Por um instante, Nora pensou que Helena pudesse se desculpar. Em vez disso, Helena disse: "Você se saiu bem para si mesma." As palavras tentaram soar generosas e falharam. Nora não baixou a cabeça. "Sim," ela disse. "Eu me saí." A boca de Helena se apertou. Ao redor, as pessoas fingiam não ouvir e ouviam completamente. Nora poderia ter listado cada ferida. Poderia ter nomeado o aniversário, as chaves, a legenda, o processo. Não precisava. A feira já sabia. Então acrescentou apenas uma frase: "Espero que um dia você aprenda quanta paz existe em não precisar fazer os outros se sentirem pequenos." Helena foi embora sem comprar nada. Mae comprou o pote que ela tocara e declarou que ele estava purificado pelo lucro. Esse encontro se tornou outro ponto de virada, embora mais silencioso que o processo. Nora percebeu que já não ensaiava discursos para as pessoas que a haviam ferido. Não precisava que Helena entendesse para ser livre. Esse era o último gancho que o passado tinha nela. O perdão abriu uma mão. A indiferença abriu a outra. Com as 2 mãos livres, ela podia sovar massa, plantar bulbos, segurar os dedos de Eli e carregar a mala de June até o quarto seguro no andar de cima. Liberdade, descobriu, não era uma única saída dramática. Era a ausência diária de correntes que ela deixara de polir. O inverno trouxe o primeiro jantar da lanterna, uma mesa longa montada do balcão até a porta da frente. Todos trouxeram algo. O Sr. Alvarez trouxe histórias sobre os primeiros donos da pousada. Mac trouxe ensopado em uma panela grande o bastante para um pequeno exército. Gracie, em casa da escola, trouxe margaridas, embora a neve as tivesse tornado caras. Vincent enviou uma doação escrita à mão e não veio, o que Nora apreciou mais do que a presença dele permitiria. Helena não enviou nada. A noite terminou com pessoas acendendo pequenas velas em potes resgatados e colocando-as ao longo do corrimão da varanda. Da estrada, a velha pousada parecia uma constelação que decidira pousar. Durante aquele jantar, Nora se levantou para agradecer a todos e se viu incapaz de falar por vários segundos. O cômodo esperou. 1 ano e meio antes, silêncio significava dispensa. Agora silêncio significava paciência. Ela olhou para os rostos voltados em sua direção e entendeu a diferença tão profundamente que as lágrimas vieram antes das palavras. Por fim disse: "Eu costumava pensar que um lar era um lugar onde alguém permitia que você ficasse. Vocês me ensinaram que um lar é um lugar onde as pessoas ajudam umas às outras a se tornarem mais elas mesmas. É isso que esta mesa é. É isso que vocês me devolveram." Mae chorou alto. Eli fingiu verificar as velas. Caleb gravou o discurso e depois publicou apenas a última frase, porque disse que a internet não merecia tudo. Ainda assim, o clipe viajou. Espectadores escreveram de cidades distantes, dizendo que queriam uma mesa da lanterna onde moravam. Nora respondeu a tantos quanto conseguiu,
sempre com o mesmo conselho: comece com uma mesa. Alimente bem uma pessoa. Aprenda um nome que você costumava ignorar. Conserte uma coisa em vez de substituí-la. O trabalho de acolher só parece grandioso depois que cresce. No começo, geralmente é apenas sopa. Na cena final, anos não são necessários. Uma manhã comum basta. A aurora se abre sobre Bellwether. A estrada está úmida da chuva da noite, mas o telhado não vaza. Nora destranca a porta da frente e faz uma pausa, como sempre faz, antes de virar a placa. O pote com as chaves antigas captura a primeira luz. Atrás dela, Eli ri na cozinha porque uma bandeja inclinou. Mai bate a porta com um café que afirma ser superior. No andar de cima, uma hóspede no quarto seguro dorme sem medo. Do lado de fora, a varanda espera passos. Nora inspira maçãs, manteiga, fumaça de lenha e chuva, então vira a placa para bem-vindo. A câmera deve ficar ali por um momento. Nenhuma mansão, nenhum tribunal, nenhum vilão observando. Apenas uma mulher que foi demitida no aniversário, abrindo uma porta que lhe pertence. Apenas uma pousada queimada tornada quente. Apenas a resposta silenciosa a cada pessoa que confundiu crueldade com poder. Nora Bennett não precisa ser resgatada, lamentada ou aprovada. Ela está ocupada alimentando pessoas a partir de um lugar que um dia parecia acabado. E por causa disso, toda a cidade sabe o que Helena nunca entendeu. Uma pessoa que encontrou seu valor não pode ser tornada invisível novamente. A lanterna sobre a porta continuou brilhando muito depois que os fornos esfriaram ao anoitecer. As pessoas que passavam pela estrada a viam e se lembravam de que o calor pode ser escolhido. Lá dentro, Nora contava a receita do dia, mas também contava histórias, nomes e pequenas vitórias. Essas eram as riquezas que nenhuma família cruel poderia reivindicar de volta. Quando finalmente fechou, tocou o pote das chaves antigas e sussurrou agradecimento à mulher que sobrevivera à primeira noite. Então subiu as escadas sem medo, deixando a cozinha pronta para mais uma manhã de acolhimento. A lanterna sobre a porta continuou brilhando muito depois que os fornos esfriaram ao anoitecer. As pessoas que passavam pela estrada a viam e se lembravam de que o calor pode ser escolhido. Lá dentro, Nora contava a receita do dia, mas também contava histórias, nomes e pequenas vitórias. Essas eram as riquezas que nenhuma família cruel poderia reivindicar de volta. A lanterna sobre a porta continuou brilhando muito depois que os fornos esfriaram ao anoitecer.